Nós sabemos que o mundo e a sua história é um grande projeto de Deus. Um projeto que começou lá na criação do mundo, na criação do homem no jardim do Éden, que será concluído com a volta de Jesus. E ao longo desse tempo, Deus está escrevendo a sua história, resgatando milhares e milhares de pessoas que foram vencidos pelo inimigo ali no Éden, mas que serão resgatados pelo poder de Cristo Jesus e entrarão no jardim celestial, nos céus com Cristo Jesus. Então, nós queremos falar desta reconstrução, projeto de reconstrução de Deus. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Amós, no capítulo 9. Nós queremos fazer a primeira leitura, que está no verso 11 e 12. Amós, capítulo 9, está lá no Velho Testamento. Lembra Oséias, Joel, Amós, antes de Obadias, depois de Oséias. Nós temos aqui uma profecia, o último capítulo de Amós, uma profecia sobre este projeto de Deus, que fez muito bem ao meu coração ao ler, principalmente no tempo que nós estamos vivendo agora. E daqui a pouco eu vou dizer por quê que eu senti que esta era a mensagem de Deus para a igreja hoje. Amós capítulo 9, versículo 11 em diante diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas, levantarei as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. E agora eu peço aos irmãos que abrem Atos no capítulo 15, uma situação surgida numa assembleia na igreja de Jerusalém. Essas palavras foram relembradas ali pelos apóstolos naquela reunião solene, quando estavam resolvendo um problema, como uma boa igreja batista, digo assim, né? Tudo era resolvido em assembleia, em debate e pela maioria dos votos. Atos capítulo 15, versículo 16 em diante diz assim: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busquem o Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus. Deus abençoe assim a sua palavra. Projeto de Deus para a reconstrução da igreja. Profeta Amós, muitos e muitos e muitos anos atrás, antes de Cristo, né? Ele trouxe esta palavra sendo usado de uma maneira muito especial por Deus. Amós, seu nome significa carregador de fardos. Todos os nomes, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, têm um significado importante. Nossos nomes também, a grande maioria, tem um significado. Eu já descobri o significado do meu nome, e certamente muitos dos irmãos curiosos já devem ter descoberto o significado do seu nome. Então, Amós, o nome hebraico, queria dizer carregador de fardos. Era nascido na cidade de Tecoa. Tecoa ficava mais ou menos 10 quilômetros da cidade de Belém, onde também nasceu Davi, onde vivia a família de Davi. Ele não era profeta, nem filho, como dizer, ou nem aluno de profetas, não era nem um pastor, vamos dizer hoje, nem um seminarista, né? Era um homem leigo, um homem que trabalhava no campo, tinha uma pequena propriedade, era chamado de boieiro ou boiadeiro, né? Devia ter alguns animais que ele cuidava, e ele também cultivava sicômoros, ou sicômoros. Sicômoros era uma pequena, vamos dizer, uma figueira, um tipo de figueira, que existe muito, principalmente no Egito e no mundo árabe, aquela terra mais seca, onde eles extraíam dos seus frutos ao azeite, né?
e também usava as suas árvores, que eram grandes, de 8 a 15 metros de comprimento, eles usavam para a construção de casas, né? Para as grandes construções. E dizem os entendidos que o sicômoro era uma árvore tão boa, quase igual ao cedro que nós conhecemos hoje. Então, Amós vivia numa pequena propriedade, ali no sul de Israel, do reino de Judá, e entre Belém e o Mar Morto, naquele deserto, ele cultivava sicômoros, ele cuidava de alguns animais, até que Deus o chamou e mandou ele para o norte, para que lá no norte, lá em Israel, ele fosse pregar contra a idolatria e também contra a corrupção. Ele foi um homem que pregou contra o que Roboão estava fazendo, de ter construído novamente um bezerro de ouro, um Deus de ouro, para que o reino do norte adorasse aquele Deus, que para eles era o Deus, né? Para que não viessem a Jerusalém e não se misturasse mais com os judeus do sul. E então ele foi ali para trazer uma palavra dura àquele povo no reino do norte. Então este homem que aqui estamos apresentando, Amós, foi um homem que trouxe uma mensagem de reconstrução, não só de Israel, mas também reconstrução da igreja. Os irmãos ouviram aqui, tanto do pastor Daniel quanto de mim, que toda profecia, ela tem 3 aplicações, né? Ela tem uma aplicação imediata, quando um profeta fazia uma profecia, algo poderia acontecer imediatamente, algo poderia acontecer dali a algum tempo, por médio tempo, né? E algo aconteceria mais no final. Toda profecia, quase que 90% ou 95%, elas são aplicadas assim. E elas acontecem ao longo da história, de forma que o que Amós está escrevendo aqui, logo aconteceu no seu tempo, aconteceu na restauração da igreja, na implantação da igreja, com a vinda do Messias, e está acontecendo, vai acontecer ainda no futuro, no nosso tempo. Por que eu escolhi esse texto? O que ele tinha de interessante para mim? É que nós estamos vivendo um tempo de reconstrução. Nós estamos vivendo um tempo de reconstrução. Passamos 2 anos aí com a igreja praticamente fechada, embora as mensagens foram ao ar, através da transmissão, da abençoada transmissão que nós temos aqui. Milhares de pessoas ouviram a mensagem em todos os lugares, e agora nós estamos recomeçando nosso trabalho aqui no templo, não deixando de transmitir essas mensagens lá para fora, porque temos pessoas não da nossa igreja que estão assistindo estes cultos, e temos ouvido de muitos testemunhos de irmãos que estão recebendo a palavra e a mensagem de Deus. Mas é tempo de reconstrução. Estamos reconstruindo. Após a pandemia que nós passamos, esse tempo com o nosso templo fechado, nós começamos a reconstruir. Eu creio que começando um novo ano, muitos dos irmãos fizeram algumas dívidas no final do ano, né? Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui, mas certamente alguns fizeram algumas dívidas. É tempo de pagar as suas dívidas agora, neste novo ano que estamos iniciando. Organizar melhor o tempo, porque na pandemia nosso tempo ficou completamente perturbado, né? Porque nós não podíamos sair, não podíamos ir em certos lugares, não podíamos falar com certas pessoas. Certamente nós estamos agora reconstruindo ou reformulando o nosso tempo, nossas atividades entre as pessoas. É tempo de preparar as crianças para voltarem às aulas, que já estão aí, já está aí às portas. Eu creio que em fevereiro já estão iniciando as aulas. As mães começam a se preparar, a comprar caderno, comprar lápis, enfim, tem que reconstruir tudo novamente, porque tudo está começando. É tempo também de pedirmos perdão a Deus daquilo que nós fizemos que não deveríamos fazer, e daquilo que não fizemos e deveríamos fazer. É tempo de reconstrução, é tempo de reinício, é tempo de repensarmos a nossa vida, nosso planejamento, as nossas atividades. Não somente, eu estou dizendo os irmãos que estão aqui, mas principalmente os que estão em casa. Aqueles que não puderam vir à igreja hoje, ou aqueles que ainda não voltaram para a igreja após a pandemia. Quero dizer que um dia chuvoso, a igreja está cheia aqui, muitos irmãos deixaram a sua casa,
mas muitos talvez estão nos seus lares. Queremos dizer a esses irmãos que estão nos lares: é tempo de reconstruir, é tempo de você voltar, é tempo de vir para cá para arregaçar as mangas, como dissemos, dar apoio à igreja, a dizer aos irmãos: vamos em frente, não é momento de pararmos. Deus está fazendo uma grande obra, está contando conosco, comigo, com nossos irmãos aqui e com aqueles que estão ouvindo lá na sua casa. Em Jerusalém estava acontecendo um problema interessante. Estavam se convertendo muitos não-judeus, que eles são chamados de gentios, né? Muitos estavam se convertendo à fé após o nascimento de Jesus, a sua morte na cruz, a sua ressurreição. A notícia corria por todos os lados: Jesus Cristo estava vivo. E Jesus Cristo estava começando, dentro do projeto de Deus, um novo tempo para aquele povo. Então aqueles irmãos estavam se convertendo. E daí surgiu na igreja de Jerusalém alguns judeus que queriam, exigiam que aqueles novos irmãos que entravam para a igreja, que não eram judeus, passassem pelo ritualismo dos judeus, pela circuncisão, enfim, por todo o ritualismo judaico, não comer isso, não comer aquilo. Eles tinham um ritualismo grande entre os judeus. Então eles começaram, em certo sentido, a perturbarem aqueles que estavam entrando, exigindo a eles práticas que eram dadas aos judeus e não ao povo em geral. Até por causa disso, Tomé e Paulo tiveram um pequeno desentendimento lá em Antioquia e discutiram essa questão de judeu e não judeu, até que isso veio acabar lá na igreja mãe, lá em Jerusalém. Paulo e Barnabé vieram para o templo, reunidos com os apóstolos, e eles ali conversaram, debateram o assunto numa assembleia para resolverem como iam fazer com respeito aos gentios que estavam se convertendo, estavam enchendo os templos, estavam ali felizes, cooperando, e agora eles têm que primeiro se tornar judeu, debaixo da lei novamente, para depois se tornarem cristão. Caso não fizesse, não alcançariam a salvação. Depois de uma palavra sábia de Pedro, o apóstolo Pedro, naquela reunião, como Deus falou com ele, e ele foi levar a palavra a Cornélio, um gentio, como Deus batizou aquelas pessoas no Espírito Santo que não eram judeus, eram gentios após o Pentecoste, o que Deus estava fazendo no mundo gentílico. O apóstolo Paulo corroborou com esta ideia, e depois de uma grande discussão, a igreja tomou a decisão, e Tiago, o pastor da igreja, então anunciou: não vamos exigir dos gentios nenhuma prática daquilo que os judeus fazem, a não ser que se abstenham da prostituição e da carne sacrificada, carne com sangue, né? Duas coisas que eram uma coisa comum, que até mesmo para a saúde do povo e para bem moral da igreja. E naquele tempo, então, aqueles irmãos chegaram a essa conclusão. Por que eles estavam tratando desse assunto? Por que isso era importante? Por que nós estamos falando hoje da reconstrução da igreja do reinício? Porque para eles, quando Jesus veio, com a morte de Jesus e a ressurreição, ele veio trazer novidades. Ele veio trazer um reinício. Ele veio trazer alguma coisa nova. Jesus morreu e ressuscitou. E não tinha mais necessidade de separação entre judeu e gentio, de povos, de raças, de línguas. Porque Jesus veio para morrer por todos, derramar seu sangue na cruz do Calvário. E foi neste momento, exatamente nessa situação, que ali naquela igreja eles relembraram a palavra de Amós, dizendo: meus irmãos, esse não é um assunto do presente, não é um assunto de agora, é um assunto lá do passado. Amós já pregou esta palavra. E aqui então, nesse livro de Atos, foi novamente relembrado. Depois disto, Amós estava falando: reconstruirei a tenda de Davi. Então eles voltam a falar na reconstrução, e nesta palavra de Amós, confirmada por Jesus Cristo, como eu digo, e tem aplicação para o futuro, acontecendo até no dia de hoje. Eles tinham 3 focos da reconstrução. O primeiro foco era a reconstrução da igreja. A igreja de Israel estava em ruínas. E não era a igreja ali que foi reconstruída por Zorobabel, nem a igreja que foi reconstruída por Herodes, que foi destruído pelos romanos.
Ele está falando daquela igreja talvez, mas esteja falando da igreja hoje, da igreja que vai se encontrar com Jesus, da igreja que vai ser arrebatada, da igreja que vai estar junto com o seu mestre. Mas ele fala da reconstrução da cidade, que era o segundo foco, e o terceiro foco, a reconstrução das nações. A separação não cabia mais. O mundo precisava de Deus. E eu gostaria de começar por esta primeiro foco, que era a reconstrução da tenda da caída de Davi, que representa a igreja nesta passagem. A salvação dos gentios era uma questão de debate, como eu disse, na igreja de Jerusalém, como não era uma questão nova. E Tiago, como pastor da igreja, que tomou aquela posição naquele momento, relembrando estas palavras de Amós do passado, ele diz que isto que estava acontecendo era um projeto, que os irmãos tinham que estar atentos, não só aquilo que estava ocorrendo naquele momento, mas atentos às Escrituras. E às vezes nós vivemos um momento só, né? Nós vivemos o agora, nós vivemos o presente. Nós lemos a palavra e ficamos preocupados, o que vai acontecer no futuro? O que Deus tem no futuro? Se você olhar para o passado, se você ler o Velho Testamento, você começar a estudar as passagens correlatas, como nós fizemos hoje na escola dominical com o pastor Daniel, no livro de Isaías, você vai ver que muitas passagens lá do passado têm a ver com este tempo e têm a ver com o futuro. Então ele estava dizendo que esta tenda caída de Davi, que representava a igreja, era a restauração da igreja. Era uma referência ao trono de Davi, né? Que acontecia naquele tempo, que seria restaurada. Davi já tinha morrido, outros reis tinham surgido, mas ele está falando desse trono de Davi que seria restaurado por alguém, algum rei, que se assentaria naquele trono. Quem era esse rei? Quem era esse rei? Jesus. E é interessante, meus irmãos, que quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 9, versículo 7, diz o seguinte: o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então, nesse trono, acho que no tempo de Davi houve muita guerra, né? Muito sangue derramado. Tanto é que ele não foi escolhido para reconstruir o templo, ele foi escolhido o seu filho, porque Davi trazia sangue nas mãos, era um homem guerreiro, de tempo de batalhas. Então não houve muita paz no tempo de Davi, houve muitas conquistas, mas ele está falando de uma paz perene, uma paz eterna, uma paz que haveria na igreja, que seria implantada por Jesus Cristo, aquele que era o Rei dos Reis, que haveria de sentar-se no trono de Davi. E esse trono de Davi é o seu coração, é o meu coração, é o nosso coração. E ele traria paz para nossas vidas. Esta é a promessa de Deus, através do ministério, do projeto que ele estava desenvolvendo, e que Jesus seria aquele substituto no trono de Israel. Não num trono visível, não num trono de ouro, não num trono cercado de guardas, cercado de pessoas, mas num trono invisível, que está instalado aqui na igreja, que está instalado no seu coração, que está instalado nos nossos lares. O trono, o reino de Cristo Jesus, ele está assentado num alto e sublime trono, diz o profeta Isaías, e reina para todo sempre. Na igreja haveria paz. Por isso que naquela discussão com os apóstolos, Tiago trouxe esta palavra, porque a igreja é um lugar de paz, a igreja é um lugar de tranquilidade. O mundo pode estar em guerra, mas nós temos paz. A palavra de Deus diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se pasme nem se atemorize. Jesus falando ali no Evangelho de João. E essa paz que Jesus está falando, embora nós vivamos num mundo de guerras, né? Num mundo de mortes, num mundo de traição, num mundo de drogas, num mundo de vício, num mundo de pecado, num mundo perdido e destruído. Mas nós estamos aqui dentro, cheio de paz no coração, porque Cristo está entronizado no nosso coração. É um reino que não tem fim. Ele assentou-se lá no início do seu ministério, quando implantou a igreja, e o seu reino é eterno.
Não somente neste tempo que nós vivemos, da igreja desde então, lá na igreja de Filadélfia, em Tiatira, em Roma, onde quer que a igreja foi plantada, em Jacopiranga, São Paulo, Brasil, mundo, Cristo continua sentado no trono e governando o seu povo. Por isso ele diz, o meu reino não é deste mundo. Quando falaram com ele acerca do seu reino, o reino dele não é deste mundo. O reino dele é eterno. O reino dele é no seu coração, na sua vida. E no seu coração, ele traz a paz e a tranquilidade. E depois, continuando a sua palavra, nós sabemos que estavam falando, quando Amós fala isto, ele está dizendo porque o tabernáculo, que era o símbolo do templo naquele tempo, que depois foi construído o templo, substituindo o tabernáculo, grande templo de Jerusalém, foi destruído. Até hoje não foi reconstruído. Há uma esperança que seja reconstruído novamente o templo de Jerusalém. Há uma esperança de uma grande guerra, se Israel fizer isso, né? Os irmãos ouvem isso de vez em quando, algumas pessoas fazendo até palestra acerca dessas coisas. Não, Jerusalém vai construir do dia para a noite, aquele templo vai ser soerguido novamente, e ali então Jesus vem reinar. Não, Jesus está reinando. Jesus está falando de um templo, não daquele, porque ele disse que aquele não ficaria pedra sobre pedra que não fosse removida. Jesus está falando do templo do seu coração, da sua vida, da minha vida, da nossa vida e da sua igreja. Aquele templo seria destruído, mas ele reedificaria um novo templo invisível, que nem Satanás tem poder sobre ele. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando da igreja, da sua, da minha, da nossa igreja, da igreja de Jesus Cristo. Este trono que não tem fim. Então ele diz, eu reedificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. O que quer dizer reconstruir a igreja? É reconstruir o compromisso de cada um com Deus. Talvez você que esteja me ouvindo lá em casa, aqueles que estão ouvindo aqui, o nosso compromisso deve ser reconstruído dia a dia com Deus. Eu quero fazer parte desse projeto de Deus, não quero estar de fora não. Eu quero estar dentro desse projeto. Quero ser usado por Cristo na reconstrução da igreja, no meu compromisso com Deus. Nós temos um amigo lá no Rio de Janeiro, que ainda é pastor de igreja, do qual nós fomos membros, que ele falava que tem membros consumidores e tem membros trabalhadores, né? Quais são os consumidores? Aqueles que só vêm receber a palavra, se abastecer dela e depois passa a semana se alimentando dessa palavra. E aqueles que estão construindo, são aqueles que se envolvem de corpo e alma, que estão dispostos a levar uma palavra de consolo. Eu fico pensando, meus irmãos, o que nós temos que reconstruir na igreja hoje, nesse tempo pós-pandemia? Talvez reconstruir o coração daqueles que estão desanimados em casa. Alguns até deixaram de frequentar a igreja, nem fazem parte de igreja mais nenhuma. Quem sabe você conhece alguém, você pode chegar perto dela, não fazer nada mais a não ser dizer, eu vim aqui orar com você hoje, para que Deus possa falar no seu coração. Eu não tenho palavras, mas Deus, através do Espírito, Ele pode te reconstruir. Orar pelos desanimados na fé, orar por aqueles que estão quebrantados de espírito, orar por aqueles que estão desviados por algum motivo, por algum problema. Deus quer reconstruir a igreja, e nós devemos fazer parte dessa reconstrução. Devemos ter um instrumento de Deus para estender as mãos àqueles que estão afastados. Mas também Deus quer reconstruir, não somente isso, mas não só a vida espiritual, mas a vida moral. A vida moral. As nossas igrejas, graças a Deus, não é o nosso caso aqui, mas nós temos visto pessoas que não têm um compromisso firme com Deus, no sentido de que vive o mundo e vive a igreja. E muitas vezes nós vemos na igreja, aquela pessoa está tudo bem ali, mas depois aquela pessoa está no mundo praticando as mesmas coisas do mundo, sem haver uma diferença, uma divisão entre aquele salvo por Jesus Cristo, luz e sal neste mundo, e aquele que vive lá nas trevas, fazendo coisas erradas, praticando coisas erradas. Então é tempo de reconstruir a igreja de Cristo, na sua vida moral, na sua vida de pecado. É muito interessante, meus irmãos, que esta igreja está em reconstrução, e ela tem um papel
que está desenvolvendo ao longo da história, como eu já disse. A igreja pode ser reconstruída também através de um estudo profundo da palavra de Deus, como temos procurado fazer com a igreja, mas muito mais de uma intimidade com Cristo, através de uma vida de oração diária, e viver junto com Jesus, caminhar com Ele, o nosso grande e fiel amigo. Nenhum amigo há igual a Cristo, não há nenhum. Ele é o nosso grande amigo, uma vida íntima com Ele, de relacionamento, de conversa, e muitas vezes de choro aos pés do Senhor Jesus. Reconstruir a igreja é reconstruir aquele que está caído. Eu tenho aqui um versículo que eu gosto de trazer, de ler, que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 12 e 13, que diz: portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o que manqueja, o que manca, não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Hebreus 12, 12 e 13. Quem sabe, muita gente manquejando. Você sabe de alguém que está caminhando, manquejando? Aquele que fica lá para trás, né? Caminhando devagarinho e não consegue chegar. Eu lembro de uma certa ocasião, levando meu sobrinho Fernando, que foi lá para Curitiba para entrar na polícia militar. Houve um treinamento, uma prova de física, em que todos os aspirantes, os recrutas, entravam numa fila e a corrida era dar 5 voltas em torno daquele campo. Quem chegasse dentro de tantos minutos, fizesse as 5 voltas, estava aprovado. Quem não conseguisse, estava reprovado. Então a gente sempre orientando, olha, não tente ser o primeiro, porque você vai cansar logo, tentando puxar à frente, né? Se cansa logo, nem tente ser o último, fica no meio, né? Mantenha o ritmo. Mas muitos daqueles que ali estavam correndo, querendo entrar para a polícia, não conseguiram fazer aquilo no tempo determinado. Porque muitos estavam manquejando, estavam cansados. Talvez alguns não bem alimentados. E assim, meus irmãos, a igreja de Jesus, nós queremos desafiar aqueles que estejam manquejando, quem sabe, né? A firmar os seus passos. A você estender as mãos e mandar aquele enrosca no seu braço e vamos caminhar juntos. Talvez nós conheçamos alguém que esteja passando por um momento como este. Nós possamos dizer: Jesus, o Deus, está reconstruindo a igreja. E eu estou participando dessa reconstrução. E eu quero que você também faça parte deste projeto. O segundo foco que nós encontramos aqui era das ruínas, a reconstrução das ruínas, que representa a cidade, né? Reconstrução da ruína, está dizendo Amós, que as ruínas seriam reconstruídas. Jerusalém foi totalmente destruída. Quando os babilônicos entraram ali, não sobrou nada, os muros caíram, o templo caiu, nada ficou, matos se criaram, até animais ferozes vieram morar naquela cidade. Isaías e Miqueias trazem uma palavra interessante sobre as ruínas daquele tempo. Primeiramente, Isaías capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como o mais elevado, e será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações correrão para ele. Em Miqueias 4:1, ele vai quase que repetir essa mesma palavra. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o monte mais alto, e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. Que era o monte do Senhor? Está se referindo aqui ao monte Sião e ao monte Moriá, onde o templo de Israel, o templo de Jerusalém, estava construído. Então, quando a pessoa vinha de longe para adorar no templo, vinha cantando, louvando a Deus, eles avistavam ao longe aquele templo, lá no alto. E todos vinham com muita alegria, cantando. Aquela cidade, diz ele, vai ser reconstruída, porque está só ruína. O monte vai ser erguido. Sião e Moriá, Moriá onde foi sacrificado Isaac, Sião, onde tantas coisas interessantes aconteceram ali, onde Jerusalém colocou o seu templo, Salomão colocou o templo de Jerusalém. Ele está falando da reconstrução desse templo. Mas é claro que ele não está falando da reconstrução física. Ele está falando da reconstrução espiritual. E que a igreja está elevada no monte alto, isto é, visível a todos.
para que todos de longe ou de perto levantem os olhos e vejam a igreja de Jesus Cristo. Esta é a ideia aqui para nós. A igreja não pode ficar escondida nas quatro paredes, a igreja não pode ficar fechada na sua casa, a igreja é para ser vista por todas. E assim, se a igreja for vista, se a igreja for visível, a cidade será reconstruída. Porque Jerusalém estava totalmente destruída. Então ele está falando sobre esta reconstrução da cidade. É mesmo que a reconstrução do povo de Jerusalém, ou do povo hoje. Quanta gente triste, né? Como diz irmã Brandina constantemente com as suas mensagens, quantos lares desfeitos, quantas famílias tristes, quantos casais se divorciando, quantos problemas de depressão, quantas pessoas querendo se suicidar e alguns se suicidando. Quantas coisas nós vemos. Há tristeza, há uma tristeza. Parece que a cidade não tem alegria. E ele está dizendo que nós temos que a igreja reconstruída, ela traz alegria para a cidade. Ela traz alegria para o povo. É por isso que o salmista dizia: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque eles vinham de lugares distantes, uma vez por ano pelo menos, e durante toda a caminhada do deserto, um dia todo, debaixo de sol, eles vinham cantando, vinham louvando a Deus, e um cântico atrás de outro cântico, um cântico atrás de outro cântico, glorificando ao Senhor Jesus. É interessante, meus irmãos, que a igreja traz alegria à cidade, a igreja traz alegria ao povo, porque nós fazemos a diferença. E ainda encontramos uma outra passagem no Salmo 127:1, quando diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus guarda a sua casa, Deus guarda a cidade. Não adianta a sentinela cuidar, porque é Deus quem cuida, é Deus quem guarda. Aquilo que nós podemos fazer e prevenir, sem dúvida nenhuma, é importante. Mas Deus guarda a cidade e Deus cuida do seu povo. Então, nós sabemos que a cidade só será edificada por Deus, só será cuidada por Deus, mas traz uma alegria ao povo de uma forma extraordinária. Eu já contei essa história aqui, mas eu gosto de repetir porque aquilo me alegra o coração cada vez que eu relembro essa história. Uma vez no meu trabalho missionário ali na Junta, eu estava num país, pequeno país chamado Moldávia, lá entre a Romênia e Rússia, um país pequeno que viveu debaixo de um sistema político muito fechado. E diziam que o país era muito pobre, muito necessitado. E quando eu cheguei lá em Romênia com um amigo nosso que era um missionário, nós fomos para esse país. Era uma viagem de 6 horas de carro. Saímos cedo, mas paramos na estrada. Estávamos viajando para lá quando esse meu amigo, que falava o romeno, recebeu o telefonema do pastor da igreja, dizendo: olha, hoje é quarta-feira, vocês vão chegar aqui perto do horário do culto, então avisa o pastor que está com você, que era eu, no caso, que estava visitando, que ele vai pregar hoje à noite na nossa igreja. E já mandou o texto. Estavam fazendo um estudo bíblico. E eu peguei o texto, enquanto ele estava dirigindo, fui lendo, fui meditando naquele texto, e pensando comigo, um culto de quarta-feira, certamente umas 20, 30 pessoas pensando no nosso povo, né? Vou chegar ali e vou fazer um estudo tranquilamente, com um grupinho de pessoas, talvez sentado numa roda, um país pequeno, trabalho começando, né? E meus irmãos, qual não foi a surpresa? Mal deu tempo de tomar banho e ir para a igreja, eu olhei, a igreja estava super lotada. Não sabiam que tinha visitante, não. Era um templo para 2.000 pessoas, eles fecharam a galeria, porque só abriam aos domingos, mas embaixo cabia 1.500 pessoas, estava completamente lotada aquela igreja. E eu fiquei admirado com aquilo. Culto de oração. Perguntei ao pastor, mas é uma noite especial, alguma coisa que eu tenho que fazer referência, dar o parabéns, como costumamos fazer aqui? Não. Isso é o culto normal. Domingo nós enchemos lá em cima, porque o pessoal das aldeias vem também. Então nós enchemos lá em cima. E eles começaram, o pastor disse, nós vamos então iniciar louvando a Deus. Tinha um pequeno
grupo ali de instrumentistas, uma bandinha de cordas, né? Que acompanhava todos os cânticos, mas o pastor só disse isso e começaram a cantar. E cantaram, um hino seguido do outro, um cântico seguido do outro. E assim foi, passando o tempo, cânticos e cânticos e cânticos e cânticos, automaticamente. Aquilo era um louvor que parece que a gente estava nos chegando aos céus. Coisa mais linda. Quando terminou aquele tempo, que o pastor então disse, agora nós vamos orar. Mal ele terminou de falar, começaram a orar. Um em seguida do outro, um em seguida de outro. Uma oração poderosa, uma coisa fantástica. E eu fiquei assim só ouvindo, o que eu vim aqui ensinar para esse povo? Eu tenho que aprender no meio deste povo. E depois saímos na cidade, todo mundo muito bem vestido, muito bem arrumado. Era ordem do governo, porque tinha que sair, dar uma boa impressão na cidade. Ninguém sai com roupa rasgada, com coisa assim. Não estou falando da moda de hoje, né? Estou falando daquele tempo. Mas todos muito bem vestidos. Eu falei, poxa vida, essa cidade só tem gente rica. Mas depois, quando saímos para as aldeias, nós fomos ver que era a maioria gente pobre. Mas eles colocavam o melhor que eles tinham para andar na cidade, para ir em qualquer lugar, porque era a ordem do governo naquela ocasião, para não criar má impressão nos turistas que ali chegavam. Mas eu vi um país reprimido, mas um povo alegre, que embora a aparência talvez fosse porque era obrigado, né? Mas a gente viu uma cidade alegre. Mas quando fui na igreja, eu vi um povo alegre. E é isso que o salmista está dizendo, né? E que também Amós está querendo dizer. Uma igreja alegre, uma igreja vibrante, um povo vibrante, torna uma cidade feliz, torna a cidade alegre. Nós temos que nos envolver na cidade e nos envolver nas atividades constantes do povo. Eu estou falando isso, talvez eu sozinho, ou deva fazer também mais do que eu tenho feito, mas estou falando que esta é uma missão que Cristo deixou para nós e que nós devemos estar atentos. Finalmente, o foco da nação. Ele diz, trarei o restante dos homens para que me adorem. Ele fala aqui de Edom, que era os descendentes de Esaú. Ele fala das nações, ele fala dos povos, ele está falando do mundo. Quando nós pensamos que os judeus estavam ali discutindo que a salvação era para eles, se alguém quisesse vir de fora, participar dessa salvação, tinha que passar pelo ritualismo, pelo mesmo processo. Amós está dizendo há muitos anos antes, não, vocês foram escolhidos para anunciar essas boas novas. Mas, na verdade, a salvação é para todos, para todas as nações, não é exclusivo para um povo, não pertence a um povo. Tanto é que aquela responsabilidade que foi dada a Israel, passou-se para a igreja. Jesus disse para nós assim, quando ele diz, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, quando ele diz, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Que chave é essa? O Evangelho. Nós temos a chave de ingresso nos céus, as boas novas de Jesus Cristo, que aqueles que aceitam Jesus como Salvador e recebem Cristo no seu coração, eles estão entrando nos céus. E aqueles que rejeitam a palavra de Jesus, estão deixando ele entrar no céu. Jesus entregou a chave para a igreja, e mandou a igreja fazer isto, pregar este Evangelho. Interessante, meus irmãos, que esta palavra é para todas as nações. É por isso que as nossas missões devem ser estaduais, devem ser nacionais, devem ser mundiais, a todo mundo, a toda criatura, para que todos tenham o privilégio e a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer, meus irmãos, estou chegando já para o final da minha mensagem, que nós só poderemos reconstruir a igreja, nós só poderemos reconstruir a cidade, nós só poderemos reconstruir a nação, se reconstruirmos a família. Se reconstruirmos a família. Uma família destroçada, uma família briguenta, uma família com problemas, vai formar uma igreja na mesma condição. E uma igreja com tantos problemas vai formar um povo com as mesmas condições, uma nação com a mesma condição. Então a célula máter, como diz a palavra, é a família. É por isso que a palavra de Deus dá tanta ênfase à família. Uma família edificada, uma família reconstruída, uma família convertida,
uma família que centraliza a palavra de Deus. Se nós temos uma família boa, uma família entrosada, nós vamos ter uma igreja firme, uma igreja sólida, uma igreja feliz. Então, por isso, graças a Deus, temos famílias aqui abençoadas, que têm abençoado a igreja, mas esta é uma ênfase que nós temos que ter constantemente. Como vai a sua família? Como vão os seus filhos? Como estão eles amando a palavra de Deus? Estão amando a igreja? Amando a escola dominical, o estudo da palavra? Amando os irmãos desejosos de estar junto com a igreja, alegrando-se no final de semana, nas quartas-feiras? Como vão as famílias? Você conhece alguém, alguma família que está enfrentando dificuldades? Jesus está dizendo na sua palavra, e agora até o profeta Amós lá do passado, que a família é prioridade para que a igreja seja edificada, para que a cidade se alegre e para que a nação cresça. A família só se constrói, ou se reconstrói, quando Cristo é o centro do lar. A família só se reconstrói quando a igreja estabelece ordens para que as coisas caminhem de acordo com a palavra de Deus. Reconstruir a família é reconstruir a comunhão, é reconstruir a alegria no lar, é reconstruir o respeito, os filhos pelos pais, os pais pelos filhos, é reconstruir tudo aquilo que nós ao longo da história, quer dizer, o mundo ao longo da história tem destruído, é reconstruir a vida moral da igreja. Eu falo certas coisas aqui que talvez, mas eu lembro que nós éramos vizinhos quando não morávamos no Brasil, de uma família que faziam festinhas na casa deles, os pais saíam para fora para deixar os filhos adolescentes à vontade. Eram bem vizinhos, nossa. Aquela festa corria a noite toda e tudo acontecia ali naquela casa. Não havia moralidade, não havia respeito, não havia direção, não havia liderança. Então, Amós está dizendo isso. Se a igreja não estiver, se a família não estiver bem reconstruída, no sentido espiritual, no sentido moral, no sentido da obediência, no sentido de fé, naturalmente, nós vamos ter uma igreja fraca e sem expressão no mundo. E por isso eu queria terminar a minha palavra para dizer que uma família forte torna a igreja justa e forte. E a minha palavra conclusiva nesta noite é: nós temos este ano para reconstruir. Trago um tema, talvez, para que os irmãos reflitam e pensem. Um ano de reconstrução. Busca dos membros afastados, dos enfraquecidos na fé. Precisamos acalentar projetos espirituais. Muito mais a beleza interna das pessoas, né? A beleza do coração, a beleza do caráter, a beleza da fé de cada um que influencia. Nós temos que ter um projeto de reconstrução, mostrando uma beleza maior do que aquela que podemos apresentar ao mundo até hoje. Porque quando nós reconstruímos o interior de alguém, nós reconstruímos o exterior. Quando nós trabalhamos a alma, o coração, nós reconstruímos a vida. Eu tenho um cântico que daqui a pouco nós vamos ouvir a Bianca cantando, e eu gosto muito desse cântico, mas principalmente baseado naquele versículo lá de Apocalipse 2, versículo 4, que diz à igreja de Éfeso: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Todos os elogios feitos por Jesus àquela igreja, ele tinha uma coisa contra aquela igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor é este? Aquele amor de quando você se converteu, aquele amor da tua mocidade, talvez, que você vinha para a igreja, tudo que era reunião, até que não houvesse reunião, você estava lá, você queria participar de tudo. O desejo de compartilhar de Cristo com sua família, com seu amigo, com aqueles que não conhecem Jesus, com aqueles que estavam ao seu redor, aquele ânimo, aquele entusiasmo que nós conhecemos nas pessoas quando se convertem, quando vêm para a igreja, e muitas vezes nós apagamos essa alegria ao longo da história. E ele está dizendo: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E eu quero fazer um apelo hoje, para que você olhe onde foi que você falhou, por que que você caiu,
Por que você deixou aquele primeiro amor? E tente reconstruir a sua vida.